Então, minha gente, nós vamos falar um pouquinho sobre algumas passagens do livro do profeta Jeremias, a partir das notas de Cláudio Francisco, do livro Introdução ao Antigo Testamento, da antiga editora Joerte. E aí nós temos aqui o versículo 5 do capítulo 1, Jeremias, um homem do destino, sua missão é internacional. Versículo 6, uma reticência sincera. Deus não repreende Jeremias como fez a Moisés. O profeta não diz não farei, mas não posso, o que indica um profundo sentimento de incapacidade. A palavra criança deveria ser traduzida por jovem, porque no Velho Testamento é assim usada para pessoas que variam da infância aos 45 anos de idade. Jeremias teria então uns 20 anos. Versículos 7 a 8. Jeremias afirma que o seu sucesso não dependerá de sua força, mas de Deus, que estaria sempre ao seu lado. Deus nunca manda um homem fazer alguma coisa, a não ser que vá com ele. Versículo 10. A tarefa do verdadeiro profeta de Deus: só destruir para edificar uma estrutura melhor, só arrancar com a finalidade de lançar uma semente melhor. Lembra, eu chamei você para arrancar e derribar, e chamei você também para plantar e edificar. Seguindo, versículo 11, um jogo de palavras. Lembra da visão da amendoeira? A amendoeira, por causa do seu florescimento precoce na primavera, chama-se árvore despertada, no hebraico, shaquet. Quando Jeremias meditava sobre a intervenção de Deus no mundo, viu a amendoeira, a árvore despertada, e veio-lhe a palavra de Deus dizendo: também eu sou despertado, shaquet, esperando até que chegue o tempo devido. E aí, capítulo 2, versículo 10. As ilhas de Quitim eram os limites ocidentais do mundo de Jeremias. Quedar, território árabe, era o limite oriental. Vá até o ocidente ou até o oriente, como desejar. Versículo 11. Os gentios cujos deuses não têm existência fazem melhor do que Israel. Permanecem fiéis a estas nulidades, enquanto Israel esquece o Deus do universo. Versículo 13. A descrição é de um vale em cujo alto se encontra uma fonte. Não obstante, os habitantes escavam febrilmente poços rachados que não guardam as águas. Aquela questão de que o meu povo deixou o manancial de águas vivas para ficar com cisternas rotas. Versículos 23 a 25. Conforme no comentário bíblico de Abidom, tu, dromedária em selo, que cambias de machos, tu, asna montês, deu deserto, que em tu apetito, tu com tus narices tomas o vento, que nenhum macho que los descer ha menester fatigar-se buscando, pois em tua época qualquer te encontrar. Deixa eu ver. Não te lastimes os pies correndo, ni se denta de ressecar tu garganta. Aí a gente observa aqui, pelo menos um pouco, de que mesmo que você esteja ali no vento, que nenhum macho que te deseja, vai de alguma forma encontrar você. E versículo 36, descrição acurada de uma sociedade moderna. Capítulo 3, versículo 16, a gente encontra aqui, Jeremias vê o tempo quando a arca do concerto deixaria de ser necessário. Ele é um profeta de alto teor religioso que independe de elementos externos. Compreendeu que o templo passaria, no capítulo 7, e a nação seria destruída, mas viu que a verdadeira religião tem de ser independente de elementos externos. Os elementos externos servem para ajudar a expressar e lembrar, mas não são essenciais à fé. As formas externas perecerão. A religião vital criará novas formas de expressão, e a sua projeção, a despeito dos alarmes institucionais, nunca destruirão a experiência íntima que caracteriza a verdadeira fé. Capítulo 4, versículo 5. Essa passagem e outras neste capítulo, continuando até o capítulo 6,
tem dado muita dor de cabeça aos comentadores bíblicos. Jeremias está falando de uma invasão vinda do norte, por certa nação terrivelmente belicosa. Qual será seu exército? Há muitas sugestões a respeito. Os citas, um povo primitivo e feroz, habitantes de um território para lá da Ásia Menor. Entretanto, não levaram a efeito qualquer batalha descrita neste passo bíblico. 2. Os babilônios. A Babilônia não era ainda, neste tempo, uma nação perigosa e ameaçadora. 3. A princípio, Jeremias falou dos citas. Quando passaram por Judá e foram subordinados pelos egípcios, Jeremias reviu a sua profecia para aplicar aos babilônios. Tal procedimento seria indigno de um profeta do porte de Jeremias. Jeremias não tinha em mente nação determinada, simplesmente sabia que uma nação do norte viria. Os pecados do povo assim exigiam. A quarta suposição pode ser correta, pois é bem provável que em 626 a.C. Jeremias divisasse que Babilônia estava a caminho para a supremacia de muitos povos. Capítulo 6, versículo 16. Jeremias insiste que o povo pare um pouco e examine o curso de sua vida. Suplica que reveja o antigo modo de vida, não por ser antigo, mas porque tinha já sido provado muitas vezes e achado bom. Os seus ouvintes, entretanto, preferiram as novidades da época às realidades da vida. E aí, capítulo 7, o grande sermão do templo de Jeremias, conferir no capítulo 26 também. Versículo 11, conferir com Mateus 21:13. Os ladrões se retiraram para seus covis, para se esconderem dos seus crimes, do mesmo modo que os israelitas corriam ao templo, para escapar das consequências dos seus pecados, de modo a poderem pecar ainda mais. Versículo 12, Siló, o primeiro santuário permanente, 1 de Samuel capítulo 1, foi destruído. Por que não seria este também? Versículos 21 a 26, a maioria dos eruditos insiste em que Jeremias está negando qualquer relação do sistema sacrificial com Moisés. Nenhum mandamento foi dado por Deus para que houvesse sacrifícios durante o êxodo. A insistência do Pentateuco a respeito não pode ser levada a sério. Outros, mais conservadores, explicam o fato da seguinte maneira: o profeta estava falando relativamente para exagerar o contraste. O que ele quis dizer foi que Deus não insistia tanto em sacrifício como em obediência. Sacrifício é nada em comparação com obediência. 2. Deus insiste em que o povo goze as festas sacrificiais mesmas, porque não ordenou a Moisés que as realizasse apenas por causa dos sacrifícios, de modo que também pudesse participar deles, mas que fosse um motivo de obediência. O texto hebraico autoriza-nos a dar a esta interpretação. 3. Quando Deus terminou a tarefa de tirar o povo do Egito, não começou por exigir sacrifício. No primeiro dia, deu uma festa espiritual baseada na obediência. Em Êxodo capítulo 19, mais tarde, deu então um sistema sacrificial. Se o povo negligenciasse a base espiritual de Levítico, o sistema inteiro do Pentateuco seria vão. Capítulo 8, versículo 6. Deus está sempre pronto a perdoar, mas o homem não examina o seu coração quanto ao pecado. E aí, continuando, capítulo 8, versículo 8. Alguns interpretam este passo como uma indicação de que Jeremias tinha descoberto que o Deuteronômio era uma piedosa fraude. A passagem tem antes referência à errônea interpretação dos escribas da lei. Versículo 22. As ervas medicinais vinham das montanhas de Gileade, do mesmo modo que os melhores médicos. Capítulo 46, versículo 11. Os remédios e os médicos estão à mão de qualquer. Por que então não curam? Simplesmente porque os doentes não os procuram. Israel estava falhando simplesmente porque não recorre aos que podem curar. Lembra até daquela música da Lagoinha? Há um bálsamo em Gileade, há remédio em Gileade, e aí no refrão fala: vem sobre mim para curar. Por quê? Porque há um questionamento. Não há médico, não há bálsamo, por que o meu povo não experimenta a cura? Simples, por causa daquela arrogância de não se submeter ao tratamento e à ajuda. Continuando aqui, capítulo 9, versículo 2. Jeremias não deseja afastar-se do povo, mas afastar de si a responsabilidade. O povo que procura a hospedaria
apenas passada a noite, deixa eu ver aqui, vai-se embora e logo é esquecido. Como as coisas se estão processando, ele continuará para sempre carregando o fardo dos pecados dos seus ouvintes. Um desejo vão, mas humano de ser livre. Entretanto, Jeremias permaneceu com o povo até o fim. Capítulo 9, versículo 23 e 24. Uma verdadeira causa de glorificação. Capítulo 12, versículo 1. Uma das passagens que mais revelam a natureza íntima e o pensamento de Jeremias. Este conflito íntimo da alma do profeta foi em breve decidido, pois que depois do reino de Joaquim não encontramos tais passagens. A solução parece ter sido encontrada na prática da oração pessoal como meio íntimo de conversação. Ele conversou com o seu Senhor como com um amigo íntimo, francamente e sem qualquer reserva. Tal sinceridade é sempre recompensada. Capítulo 12, versículo 5. Tem coragem, Jeremias, o pior ainda está para vir. Lembra, Jeremias, você está reclamando porque está correndo com quem está a pé, e quando colocar você para correr com quem está a cavalo? O pior ainda está por vir, é forte, né? Versículo 9. Atacado porque não se aconselhava com os outros, este passo é muitas vezes hoje usado em relação às igrejas, atacado porque não se assemelhava aos outros. Este passo é muitas vezes hoje usado em relação às igrejas. Aquela questão, né, de que assim, você não está dentro do formato, aí a galera cai matando em cima, né? Então, capítulo 13, versículos 1 a 7. Teria Jeremias feito 2 viagens ao distante Eufrates, justamente para ensinar essa lição? Alguns comentadores notam que o termo rio não se encontra no texto e são levados a suspeitar de uma corrupção textual, visto também que as terras ao redor do Eufrates não são rochosas. Então, sugerem uma emenda, uma cidade próxima ou Efrata, que está em Belém. Capítulo 13, versículo 23. O poder do hábito. Capítulo 15, versículo 10. Prova de humor. A natureza humana não muda. Versículos 15 a 18. Note uma das causas da aflição de Jeremias. Observe o número de vezes em que usa o singular. Nesta passagem estava tomando a si mesmo muito a sério. Uma cicatriz permanecerá para sempre. Capítulo 17, versículo 1. Versículos 9 a 10. A fonte dos males do mundo. Somente Deus pode curar a doença. Jeremias é o profeta da religião do coração, usando o termo muito mais do que qualquer outro profeta. Aquela questão, né, de que assim, é do coração do homem que vem boa parte das mazelas. A gente tem aquela ideia de sempre caçar um culpado externamente, mas na maioria das vezes a nossa incapacidade de se adaptar, a nossa dificuldade de ter empatia, de se colocar no lugar do outro, aquela coisa de querer o que é do outro, então, de querer ser adorado, de querer alguma coisa, de colocar alguma coisa no lugar de Deus. Então, essas coisas muitas vezes acontecem com a gente, e ele se detém muito no coração, em contraste de uma religiosidade oca, né? Por exemplo, eu estava falando ontem, num culto para famílias, falei, poxa, legal, bota seu filho no inglês, no karatê, na informática, mas agora, que seu filho aprenda a temer a Deus, que ele aprenda a honrar a Deus, que ele aprenda, né, a amar a Deus, porque o que adianta ele passar por todas as organizações e não conhecer Jesus? Até porque assim, a nossa verdade não é uma abstração, a nossa verdade é uma pessoa. E aí o que acontece? Às vezes está todo mundo lá na igreja, mas tudo ímpio. O que adianta? Eu lembro que assim, quando eu me afastei da igreja com 13 anos e voltei com 20. Quando eu voltei, um dos meus maiores medos era me afastar de novo. E eu percebi, depois de uma certa maturidade, que eu não preciso sair da igreja para me afastar. Está cheio de gente afastada dentro da igreja, para não dizer os perdidos que estão lá, para não falar dos endemoniados. Então, ontem, pastor, eu nesse gancho aí, eu vi um testemunho do pastor da igreja aí, da Universal.
Quando ele falou sobre o tal de pastor, o bispo Romildo. E mais um outro. Ele ficou durante 4 anos debaixo de pecado. Não sei como é que eles descobriram lá, não sei como é que foi a situação. Alguém tem recarregador aí? Não, então tá. Ele fazia mais balbúrdia dele e mais um outro bispo que se metia com mulher. O Romildo saía com as secretárias. E o outro bispo saía com mulheres de programa aí. De prostituição mesmo. Eu falei, caraca, meu, 4 anos o cara Ou seja, na frente de uma igreja, no púlpito. Ou seja, um bispo pelo menos saía só com irmã. O outro bispo procurava prostituta. Agora vem o Tô entendendo. Macedônio treinando lá no Aí o que acontece? Diante dessa situação, quer se consagrar também. Aí diante desse cara, uma hora a fatura da vida chega, velho. Entendeu? Uma hora a fatura chega. E aí, nesse caso, é importante a gente observar que, assim, como eu costumo falar para os meus alunos de evangelismo e missões, a gente vive uma época em que a gente precisa evangelizar os evangélicos, né? Então, continuando aqui, capítulo 18, aquela história do barro e do oleiro, né? Opa, valeu, esse aqui. Aí, se for o caso, a gente vai ter que arrastar um pouquinho a mesa. Então, peraí, deixa eu... Faz alguma coisa pra alguém aí, cara. Opa, beleza, foi. Tranquilo? Então, legal. Aí, nesse caso, acho que é o inverso. Isso. Então, poxa, valeu, hein? Diante do capítulo 18, a questão do oleiro e do barro, né? Então, é um ponto de vista do profeta quanto a questão da predestinação. Deus tem um propósito, mas este pode ser contrariado pela humanidade. Tal rebelião resultará em rejeição e destruição. Deus formará outro vaso que seja capaz de executar os seus propósitos, pois Deus não será derrotado em definitivo. Versículos 21 a 23. Terrível condenação. O santo do Velho Testamento não tinha uma concepção muito alta do amor cristão. Era incapaz de amar o pecador e aborrecer o pecado. Ele aborrecia ambos, ao mesmo tempo e com o mesmo fervor. Versículos 22, capítulo 22, versículo 10. A gente observa aqui a referência à prematura morte de Josias. Versículo 30. Jeremias opõe-se aos ministros que pregavam os sermões dos outros e não tinham mensagem própria. Capítulo 25, versículo 12. Não uma promessa de 70 anos de cativeiro, mas de 70 anos de supremacia da Babilônia. Conferi o capítulo 29, versículo 10. Versículo 26. Sisaque é a Babilônia. Capítulo 28, versículos 8 a 9. Jeremias, ao pregar o juízo, está na sucessão profética. O homem que promete paz a uma nação pecaminosa deve ser imediatamente tido como suspeito. Vou ler de novo o comentário, hein? O homem que promete paz a uma nação pecaminosa deve ser imediatamente tido como suspeito. Traduzindo para o nosso contexto, pastor que fica passando mel numa igreja que está vendida. E aí, nesse caso, é bom a gente se ligar. Então, em relação a isso, né, o que a gente estava conversando agora há pouco, né, eu fico brincando, né? Quer ganhar dinheiro, vai vender jequiti, cara, não vai ser pastor. Quer ser pastor, você tem que estar pronto para ficar na míngua, passar uma dificuldade, passar um aperto, sofrer na política, ou então não vai. Agora, se vai, entendeu? Faz igual o Gilson, não vou não, entendeu? Mas agora, se vai, tá dando para entender? Se vai é o seguinte, olha, eu tô indo para fazer direito. Se não vai, então deixa para outro, né? Tá dando para entender? E aí, nesse caso, seguindo aqui, o homem que promete paz a uma nação pecaminosa deve ser imediatamente tido como suspeito. Jeremias, amando o seu povo como o amava, desejou que Ananias estivesse certo, como a gente vê no versículo 6. Devemos notar aqui que Jeremias não é um presunçoso, estava sempre pronto a rever a sua teologia se necessário, mas para isso tinha que receber ordem de cima. Versículo 11.
Toda palavra futura vinda de Yahvé lhe assegurou, entretanto, que a sua posição primitiva era correta. Capítulo 29, versículo 4. O cativeiro de 597 parece ter tido considerável liberdade. Os cativos de 597 parecem terem tido considerável liberdade na Babilônia. 29, versículo 13. Jeremias antecipou os ensinos de Jesus. Capítulo 30, versículo 12 e 17. Ferida incurável, exceto para Deus. Capítulo 31, versículo 20. Quão grande é o amor de Deus para com o homem. Capítulo 31, versículo 26. Jeremias tem permissão nestes capítulos de pregar a palavra de esperança e segurança. Foi uma das poucas noites em que o seu sono teria sido calmo e suave, né? Continuando, o ensino de Jeremias sobre a responsabilidade individual. À medida que via a nação desintegrar-se, viu que o indivíduo devia ser o meio através do qual Deus operaria no futuro, e não a nação. Esta é a primeira doutrina clara, assim formulada no Velho Testamento. Capítulo 31, versículos 31 a 34. Novo concerto. Terá de ser um assunto do coração entre Deus e o indivíduo, baseado no perdão dos pecados. Esta doutrina está em acordo com outras passagens de Jeremias, e é sem dúvida o clímax de todas. Tanto que assim, a lei do coração é o motivo de a gente não fazer um monte de coisa errada, né? Então, por exemplo, você está na internet, aparece aquele spam. Que spam? Do Satanás, vocês entenderam? E aí o que acontece? Você está lá, você está sozinho. O que impede você de entrar naquilo ali? No caso do Janildo, é a mulher, porque ele não tem acesso à internet. No caso do Fernando, deve ser a mulher também, porque ele não tem o celular. Aí nesse caso, né? Mas a gente que tem, né? O que impede a gente? É o coração. Entende? Porque se não fosse o coração, tô aqui, tô sozinho, ninguém tá vendo, ninguém confiscou, entendeu? Impede meu Deus. Entendeu? Então é um tipo de situação que assim, a lei do coração, ela é muito mais poderosa do que o estatuto da igreja, do que o regimento interno. Aí, pastor, no caso é o terror, senhor. Isso, claro, por isso lei do coração. Isso que eu estou dizendo, né? Então, aquela questão, né, de que assim, esse novo concerto, né, é uma lei que é escrita na tábua do coração da gente. Porque se você não mudar, a regra exterior, aí você vai fazer igual alguns advogados, você vai pegar a brecha da lei, você vai pegar um texto da lei, você vai, assim, que nem alguns fazem, né? Assim, a pessoa pega o texto bíblico, ela diz um negócio, não era bem por ali. Uma coisa é o irmão ingênuo que pega o texto e interpreta, né, na orelhada. Outra coisa é você, que pode de repente não saber, no mesmo nível que de repente você gostaria de alguém que você admira, mas você pelo menos sabe que assim, opa, não é por aí. E detalhe, eu tenho onde pesquisar. É como, por exemplo, eu queria saber muito mais para falar com vocês, queria ter muito mais na cabeça. Como não tem, vou para o livro. Então eu leio com vocês, converso com vocês, alguma coisa do tipo. Ou seja, eu tenho onde buscar. Então aí é que é a questão. Às vezes a gente está numa situação em que a pessoa ela não muda, não como é que eu posso dizer? Não é que ela não muda porque ela não pode. Ela não muda porque não quer. É diferente. Né? Aqui no 31, 33, ele fala assim na parte dele: na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração e as escreverei. Eu sou o seu Deus, eles serão meu povo, eu farei no coração. Isso, entendeu como é que é o negócio? Porque assim, a ideia é de que o seu mundo interior é governado por Deus. Entende? Então, é diferente do mundo exterior governado por Deus. Porque se é o mundo exterior que é governado por Deus, aí aqui dentro eu dou meus pulos. Só que Deus não é Deus só do lado de fora. Deus é Deus por inteiro da gente. A gente não deve esquecer de ter os principados e potestades nas hostes celestiais. Está errando aqui, também continuando. Chegar naquela hora que é você. E embora é o seguinte, né, assim, aí também é um risco. A gente, por exemplo, deixar de pecar só porque o diabo pode acusar é perigoso, porque o diabo, por exemplo, não acusou
Quem que falou dos bispos aí? Foi você, né? Não foi. Então, por exemplo, o diabo não acusou os bispos na frente de ninguém. Porque o diabo sabia que se fizesse isso, os caras seriam envergonhados e não iam continuar pecando. E eles eram líderes da igreja. Não afastado. Não, eu sei, mas entendeu o que eu estou dizendo? Que é o seguinte. O Senhor podia recolher E deu para entender? Então é o seguinte, vamos fazer um negócio? Ó, sai! O diabo estava com ele lá, com ele, com a irmã, ou com ele, a prostituta, seja lá o que for. Mas o que fez? Mas assim, não vou entregar, para ele continuar confiante. Deu para entender? Ou seja, eu não estou dizendo que a gente não tem que vigiar, só estou dizendo que assim, se ligar no diabo, até porque o diabo pode pegar uma falsa culpa nossa, né? Então, de repente, por exemplo, se a gente está numa denominação que não pode usar, que a mulher não pode usar calça comprida, aí o diabo fala assim: não vou sair porque você está de calça comprida. Essa irmã possivelmente vai se sentir culpada. Uma irmã da nossa igreja não se sentiria. Deu para entender? Então, assim, Satanás ele lida com a culpa, seja verdadeira ou falsa. Deu para entender? Né? E assim, é aquele caso, o diabo não vai ficar perturbando quem dá lucro para ele. O negócio do diabo é atacar quem dá prejuízo para casa. Então, cada uma. Eu sei que minha vida seria muito mais confortável se eu fosse fechamento com ele. Aí, nesse caso, ao instituir. Esse é o caso. Mas aí é com Deus, é o que eu estou dizendo. Com Deus é que vem a fatura. Entendeu? Aí nesse caso. Não, o acusador é outro. Esse é o Jefferson. Olha só. Então, em relação a isso, eu estava pregando ontem falando, né? Que assim, os nossos irmãos, eles não são os nossos inimigos. Nossos inimigos são os demônios. O irmão ele é morada de Deus. Às vezes ele aluga, mas ele é morada de Deus, entendeu? Dá lugar, né? Não dê ocasião. De vez em quando o irmão aluga. Mas vamos voltar para cá. Ao instituir a ceia do Senhor, Jesus usou as palavras de Jeremias quando descreveu o seu trabalho: este cálice é um novo concerto no meu sangue. Os primitivos cristãos, ao procurarem os termos que diferenciassem os ensinos entre as antigas escrituras e os escritos cristãos, usaram o termo antigo concerto para o primeiro, o qual descrevia o trato de Deus com Israel, e o novo concerto para o segundo, o qual descreve o trabalho de Cristo no coração do indivíduo. Nossa tradução do latim, Velho Testamento e Novo Testamento, tem perdido muito de sua terminologia e significado. Até porque quando a gente fala de testamento, a gente lembra de testamento no aspecto jurídico e não de aliança, né? E aí, capítulo 32, versículos 9 a 14. Essa narrativa jorra muita luz sobre os negócios e métodos de então. O dinheiro era pesado, não havia dinheiro cunhado, né? E suas escrituras eram feitas, se duas escrituras eram feitas, uma era selada e a outra ficava aberta. Documentos de valor eram ordinariamente guardados em jarros de barro. Não sabemos se uma escritura era registrada em tabletes de barro, à moda babilônica, ou se em papiro, à moda dos egípcios. Capítulo 34, versículo 17. Tem um jogo irônico das palavras sobre o termo liberdade. Capítulo 36, versículo 5. Provavelmente significa que Jeremias era livre para se locomover em Jerusalém, exceto na área do templo. Conferir com o capítulo 26. Capítulo 38, versículo 2. Jeremias não era traidor, tinha o mais alto interesse pelo seu povo, mas o patriotismo de um homem não pode ser aferido pela lealdade à política de qualquer governo. Aí onde, por exemplo, a gente está vivendo um tempo, né, a igreja está dividida entre cristão de direita e cristão de esquerda. E assim, é triste para mim um negócio desse, porque... E por exemplo, eu fico triste com essa situação, por quê? Porque não existe nem mocinho na direita, tá aí a equipe do Bolsonaro para deixar claro aí, tá aí o PSL para mostrar. Não existe mocinho na esquerda, tá aí o Mensalão e o Petrolão para mostrar. Não existe mocinho no Centrão. Não vou mencionar nomes, né?
mas está aí para mostrar também. Então, aí o que acontece? Você é de um partido, você é político, você é um assessor, você é um comissionado, faz o teu trabalho. Mas agora, daí a, por exemplo, ficar aquela situação de eu estou do lado do bem e o outro está do lado do mal, entende? É como aquilo que eu falei, o Fernando até riu, né? Que assim, bom é do céu para cima, do céu para baixo. O coração do homem é perverso e enganoso, né? E eu costumo dizer que assim, peço desculpa a vocês, mas eu tenho um lema para mim: não confio em ninguém, nem em mim, porque até eu vacilo comigo. Eu posso confiar no interesse de vocês, eu posso confiar na intenção de vocês, mas eu sei que é o seguinte: deu um pouquinho de mole, vá, pô. Tá entendendo? Deu um pouquinho de mole, Satanás ilude. Deu um pouquinho de mole, Satanás tenta. Deu um pouquinho de mole e tal. Então, é como, por exemplo, aquela questão da lembrança do Facebook. Assim, eu vejo uma coisa ou outra, mas eu evito abrir. Por quê? Porque você vai ver, de repente, algumas declarações de amor, de consideração, de lealdade, aqueles negócios todinho. Fala assim, pô, Fui gravado. não é nada disso. Você está entendendo? Mas o que acontece? Por que não existe a decepção? Porque lá atrás está escrito que o coração do homem é enganoso e perverso. Então, é natural que alguém diga bendito que vem em nome do Senhor, e na semana seguinte diga crucificam. É do homem preferir Barrabás a Jesus. É do homem lavar as mãos vendo um julgamento injusto da gente. É do homem isso. Ou será que a gente não vê injustiça no trabalho, mas a gente tem que manter o emprego? Ou será que o nosso filho não prejudicou alguém? Tá entendendo? É aquele caso, pô, mataram meu filho, pô, mas meu filho também já matou alguém, pô. Hoje, por exemplo, eu tô chorando pelo meu filho, mas teve gente que meu filho fez muita mãe chorar também. Então é importante a gente ter essa ideia de que é o seguinte: olha, o mundo é mau, o mundo é mau, e eu tô nesse mundo, eu sou mau também. Então como é que eu faço para a minha maldade não me prejudicar e não prejudicar os outros? Andai em espírito e não satisfareis os maus desejos da carne. Mas o religioso nominal é como eu disse, ele pode, por exemplo, estar lá dentro e não ser salvo, estar lá dentro e ser endemoniado. Isso pode acontecer. Ele pode, por exemplo, estar lá dentro, ser convertido, mas ser carnal. Lembra? Andai em espírito. Se não estiver andando no espírito, a gente sabe o que pode acontecer. Então, eu não sei se dá para perceber que assim, eu estava falando isso com um irmão ontem, né, que assim, o nosso corpo se transforma de acordo com aquilo que a gente faz. Você pega na enxada, seu corpo vai se transformar. Você joga a bola descalço, os moleques de hoje acho que não